porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Lucas, capítulo 1, verso 49. Hoje eu queria estar refletindo com vocês, nessa segunda devocional, sobre o cântico que Maria ela entoa ali no capítulo 1, registrado por Lucas, cântico conhecido como Magnificat. E esse cântico é interessante porque Maria, ela exalta o Senhor por ter olhado para ela, mesmo sendo uma pessoa humilde. E aí ela fala da sua condição de humildade e ela se alegra porque Deus a escolheu para trazer ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. E aí a gente vê que a grandeza da obra de Deus é algo muito forte, porque ele é poderoso, né? Como ela mesmo vai falar, né? O poderoso me fez grandes coisas, o Senhor é santo, e exalta a santidade do nome de Deus. E aí Maria, ela reconhece que o que acontece com ela é a graça de Deus, fruto da graça do Senhor, não por mérito, não por algo que ela fez, mas porque o Senhor a escolheu. Não à toa ela é chamada de agraciada, ela recebe a graça do Senhor. E aí a gente vê o poder de Deus na história da salvação e como Deus conduz dessa forma, que ele escolhe os humildes, escolhe os improváveis, escolhe aqueles que são fracos. Maria, a olhos humanos, não era a pessoa mais qualificada, com mais status para trazer o Messias, para trazer o Salvador em forma humana para esse mundo. Mas Deus a escolheu, Deus usa da sua vida e logo transforma também a vida da sua família. José, né, cria Jesus como um pai terreno, transforma a vida daquele casal porque ele lhes deu a responsabilidade de conduzir até a idade adulta aquele que se tornaria o nosso Salvador. Se tornaria, não, peço até desculpa aqui a expressão, aquele que era desde a fundação do mundo o nosso Salvador, mas que agora viria na forma humana, viria como um ser humano que ele precisava ser para pagar diante de Deus a dívida que os seres humanos tinham com o Senhor. E aí Jesus vem em forma humana e é conduzido por esse casal, criado por esse casal, para que lá na frente ele iniciasse o seu ministério terreno. Então é muito importante, é muito valioso quando Deus ele age em nós, né? O coração ele não pode permanecer em silêncio quando o Senhor ele age nas nossas vidas, porque nós precisamos louvar ao Senhor. Maria, diante dessa situação, ela faz esse cântico, ela louva a Deus e ela exalta o Senhor com o seu louvor, porque ela estava cheia da alegria do Senhor. Então o seu coração se enche de alegria e o que ela faz? Ela reconhece a Deus e ela louva por isso. E muitas vezes isso falta em nós. Em louvar ao Senhor, em exaltar a Deus e reconhecer aquilo que ele faz por nós, aquilo que a condição ao qual ele nos tirou. A gente precisa ter mais sensibilidade em relação a isso. Então, a bondade de Deus, ela nos alcança porque ele é poderoso, porque ele é santo e porque ele é bom, porque ele não tinha obrigação nenhuma com a gente, mas ele nos escolhe, ele nos chama e nós precisamos ser gratos por isso. Então, Maria, ela nos ensina a reconhecer as obras de Deus na nossa vida e a desenvolver e a mostrar que a glória é somente ao Senhor. Ela não se exalta, isso é muito interessante, em nenhum momento. Maria, ela se exaltou, mas ela glorificou a Deus. Ela reconheceu a graça de Deus sobre a vida dela e ela reconhece a sua pequenez, mostra que ela se tratava de uma pessoa humilde, uma pessoa simples e que, como já citei, humanamente não tinha ali as condições de trazer o Messias ao mundo,
mas ela vai reconhecer que isso só é possível pela graça de Deus, porque ela foi ali agora escolhida pela graça do Senhor e isso é digno da adoração dela. E aí o Cântico de Maria, ele é um manifesto do reino de Deus. Os poderosos, eles são abatidos, mas os humildes, exaltados. Então a história não se move pela força do homem, não se move pela capacidade do homem, mas pela fidelidade de um Deus que cumpre as suas promessas. E isso é algo muito importante, isso é algo muito valioso. Logo, que nós possamos nos lembrar que as grandes coisas que o Senhor realiza na nossa vida não são por nossa causa, não são por conta da nossa força, mas da graça do Senhor, da abundante graça do Senhor. O mesmo poderoso que trouxe ali a sua graça sobre Maria na sua humildade para que ela viesse a trazer o Messias ao mundo, é o mesmo Deus que agora com a sua graça ele nos sustenta, ele nos capacita, ele nos fortalece para que nós possamos continuar a perseverar nos seus caminhos, nos seus mandamentos. Então, quando o mundo tenta, roubar a nossa atenção, quando o mundo tenta trazer armadilhas, limitações, que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, para o Altíssimo, porque Ele continua a realizar grandes coisas. Então, que a gente possa aprender com esse cântico de Maria, que o nosso coração ele possa transbordar de louvor, que a nossa vida seja um cântico que exalte a santidade do nome do Senhor. É isso, que nós possamos reconhecer aquilo que o Senhor faz por nós, as grandes coisas que o Senhor já fez por nós. O simples fato da gente poder ouvir a sua palavra, da gente poder saber quem o Senhor é, ler a sua palavra, conhecer ao Senhor, isso é a graça de Deus que se permite ser conhecido por nós, que coloca o seu Espírito em nós para que nós possamos o conhecê-lo, para que nós possamos ter intimidade e relacionamento com Ele. Então, que nós possamos reconhecer a obra de Jesus Cristo nas nossas vidas, porque é pelo seu sangue que nós nos aproximamos de Deus, que nós somos libertos, que nós somos agora perdoados dos nossos pecados, para que nós sejamos um só no Senhor, para que nós possamos ser filhos de Deus. E é isso, muito obrigado. Se inscreve, curte, compartilha, que nós possamos continuar trazendo aqui reflexões, possamos continuar falando da palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.